Estamos juntos até aqui? Pastor, isso é emocionalismo. Não, isso é evangelho. Evangelho de Jesus. Hebreus, capítulo 11. Eu vou começar a fazer a leitura. E nessa noite eu queria que você e eu, olharmos para dentro de nós, sondássemos o nosso coração e fazermos uma análise de fé. Porque a questão aqui, do que nós vemos e ouvimos nessa noite, é sobre fé. E aí a Bíblia vai nos mostrar o que é fé. E o porquê que há um abismo entre uma igreja perseguida e uma igreja do Ocidente que se acostumou em ir para o culto, em fazer culto. Porque ainda que tudo que eu vou falar aqui, e eu citei algumas coisas, até ouvir ao culto, irmão, não é o suficiente. E eu pensava nisso enquanto nós estávamos no louvor, e foi muito interessante porque eu estava pensando, porque querendo ou não a cabeça vai trabalhando antes de pregar, né? Estava lembrando do esboço, e me veio a famosa frase de Keith Green, que ele dizia que as pessoas, ele pregava isso na década de 70 nos Estados Unidos, ele dizia assim: as pessoas têm achado que se tornam cristãos por virem à igreja, como se fosse possível da mesma maneira alguém se tornar um hambúrguer por ir ao McDonald's. E ele fazia essa provocação à igreja da década de 70 nos Estados Unidos. Isso me veio à mente por curiosidade, ou pelo Espírito também pode ser. No momento que eu pensava isso, foi começado a cantar uma música do Keith Green, e eu falei, olha só, e eu fiquei assim, bem tipo, olha que legal isso. E eu falo de verdade, eu estava pensando bem na hora dessa frase do Keith Green, aquela música que nós cantamos, Senhor formoso és, como que é o nome dela? Lord is Beautiful, a música do Keith Green, muito famosa, maravilhosamente ele canta ela em seu teclado. Irmão, também estar no culto não é o que nos define cristãos. Não estar nele, já entramos em outro lugar, mas estar apenas, porque a fé é muito mais do que isso. E aí vamos olhar o que é a fé. Vamos falar de fé nessa noite, no tempo que nós temos aqui. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos, repita assim comigo, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O escritor aos Hebreus, ele começa a nos ensinar aqui sobre fé. Nós vamos ler mais versículos, mas por enquanto até aqui. E ele começa nos ensinando que a fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, a fé é uma certeza daquilo que está à nossa frente, e ela é a convicção de fatos que estão à nossa frente nessa certeza, mas que nós não podemos ver. Ou seja, ou melhor, antes de eu explicar, nós por vezes pensamos que a fé, e essa fé, quando é dita isso, é a certeza de que Deus vai fazer o que eu quero que Ele faça. Deus vai fazer o milagre, eu tenho fé. E nós temos esse conceito de fé de pensamento positivo. Nós temos esse conceito de fé que é uma confiança em algo que eu quero que aconteça. Mas a fé, dentro dessa objetividade da fé, dentro do que nós vemos na Escritura, a fé não tem apenas a ver com confiança, ainda que seja um aspecto dela, mas a fé que o autor aos Hebreus está escrevendo, ela é uma realidade interna em nós, naquele que tem fé. O que tem fé, ele tem uma certeza de realidades. O que tem fé, ele tem uma certeza de coisas que ele espera, que estão à frente dele, que ele está vendo pela fé, que ele tem certeza que irão acontecer pela fé, e é uma convicção desses fatos que não podem ser vistos. Só que não são em relação a coisas triviais da vida. Essa certeza e essa convicção que o autor aos Hebreus chama de fé, ele vai dizer no versículo 2 que é pela fé, por essa certeza e convicção, que os antigos, e ele está citando aqui personagens do Antigo Testamento, que os antigos alcançaram um testemunho. Ele vai dizer que essa fé levou esses homens a ter um testemunho diante de Deus.
E logo depois ele também vai dizer que essa fé, ela também nos dá a capacidade de entender o universo. O que eu estou querendo dizer para você aqui a partir do escritor aos Hebreus? Ele diz que a fé, ela é uma realidade interna que nos traz um testemunho diante de Deus. A fé é algo que há dentro de mim uma certeza de que as realidades que virão, declaradas pelas promessas de Deus, elas hão de acontecer com toda certeza, e agora eu vivo a minha vida a partir dessa fé, a partir dessa convicção. Essa fé, ela molda cada minuto da minha vida. Eu vivo o que vivo por causa da certeza e convicção de fatos que eu não vejo. O que eu vejo? Eu vejo que eu moro em uma barraca, mas eu estou convicto de que Deus tem promessas escritas em sua palavra que definem o meu futuro com Ele. E agora eu vivo a minha vida, porque, irmão, a igreja perseguida, eles podem ter a fé como nós temos aqui, e aí nós não teríamos esse vídeo, nós não teríamos essa parada aqui, porque qual é a fé que nós vivemos? Não dá tempo de falar sobre isso, mas a filosofia ocidental, ela é uma filosofia moldada pelo pensamento greco-romano. O que é o pensamento greco-romano? É a ideia de que tudo acontece no campo da imaginação, no campo da mente. Então é tipo assim, é o famoso penso e logo existo. O que eu sou a partir do que penso. E aí nós trazemos isso para a fé. Então assim, se eu perguntar para você, você crê em Deus? Você tem fé em Cristo Jesus? Essa fé você tem? Você vai dizer para mim, claro, pastor, aqui ó. Desculpa, nossa, deve ter feito uma barulheira no microfone. Aqui ó. Mas cadê? Porque a fé bíblica não tem a ver com uma consciência, tem a ver com um estilo de vida que manifesta essa fé. O que eu vivo, sim, tem fé, olha como ele vive, porque é exatamente isso que Hebreus 11 nos mostra, porque ele diz que pela fé, essas pessoas tiveram um estilo de vida que alcançaram um testemunho diante de Deus. A fé fez com que eles vivessem algo, daí ele vai dizer, pela fé nós entendemos a vida, o universo, e agora por entender as coisas, eu sei como viver, eu sei o que vivo, eu sei qual fluxo de vida eu estou levando, por causa do quê? Por causa da fé. A igreja perseguida, ela tem fé, e por isso ela entendeu que eles podem morrer pela fé que professam, porque eles entenderam a vida, eles entenderam a mensagem. A fé do Ocidente é a fé do pensamento, é a fé da ideia de, você ama Jesus? Claro, mas cadê? Me mostre, porque todo o conceito de amor a Deus e de fé nas Escrituras tem a ver com algo que sai de você, com algo que é realizado nessa vida daquele que tem fé. Eu venho à igreja, meus parabéns, aí você está grandão. Não, eu amo Jesus. Tiago vai dizer para nós no capítulo 2, ele diz assim, crês em Deus? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem em sua presença. E ele diz assim, se você não tem obras, essa tua fé é morta. Só saber, até o diabo sabe, mas a fé que a Bíblia ensina, é a fé que molda a vida, é a fé que leva pessoas a irem ao martírio, que desapegam do sistema do mundo e não vivem pelas coisas do mundo, mas vivem pela fé, porque o justo viverá. Sabe onde está escrito isso? Em 2 versículos anteriores do que lemos, 38 do capítulo 10 de Hebreus. Mas o justo, e também lá em Romanos, mas aqui nós temos em Hebreus 10, 38, mas o justo viverá da fé. O que isso significa? Em alguns momentos a gente acredita que o justo viverá da fé, então agora é tudo pela fé. O justo compra um carro, eu não tenho dinheiro, mas eu vivo pela fé. Então, eu quero fazer uma viagem, eu não tenho dinheiro, mas o justo vive pela fé, né? Então bora. Vamos fazer uma conta que eu não posso pagar porque eu vivo pela fé. Não é isso que é fé. É que agora o justo, ele vive a partir da fé. Ele vive por meio da convicção que a fé trouxe nele. Eu creio tanto nisso, mais do que a cadeira e a pessoa sentada em minha frente. Eu creio tanto nisso, que agora eu vivo cada minuto. Perceba, cada minuto. Não é uma vez por semana. Não é em alguns momentos do dia. É cada ato da minha vida. Eu vivo por causa da fé, eu faço por causa da fé, e isso é fé, e isso é o contraste que nós podemos ter nessa noite de igreja perseguida, que agora eu saio da igreja perseguida e eu entro aqui em Hebreus 11, para aquilo que muitas vezes é a nossa fé.
um pensamento, uma confissão vazia. Não, eu sou membro da igreja. Não, eu creio. Confissão vazia. Aonde está? Mais uma vez repito as palavras de Tiago, até queria ler, mas como o nosso tempo curto é curto, provavelmente nem vai dar tempo. Mas Tiago vai dizer: mostre as suas obras e eu verei a sua fé. Sem as suas obras, não há fé. O que você faz por causa da fé? O que você vive é por causa da fé? Ou é por causa do fluxo desse mundo? É por causa daquilo que o mundo prega a você? Você sabe, irmão, que muito da comoção que nós temos na mensagem da igreja perseguida é porque nós amamos muito o mundo. Daí a gente olha para ele e fala: meu Deus, mas eles não têm uma cama para dormir. Porque tudo para nós é uma cama para dormir. É uma Netflix. A gente não se comove pela vida, mas é por causa do mundo. Eles não têm aquilo que é tão gostosinho do mundo. Ai, que dó, né, gente? Imagine, né? Imagine morar numa cabana. E eu acredito que eles provavelmente, podemos dizer, que são muito mais ricos do que nós. Não querendo generalizar, não querendo também nos diminuir, mas nessa noite nós precisamos ser diminuídos pela mensagem da perseguição de Jesus. Porque Jesus sempre deixou claro que é assim que funciona, é assim que a coisa acontece, e pela fé nós vivemos algo. Pela fé nós gastamos a vida pela mensagem do Evangelho. Pela fé a nossa vida tem um fim, tem um porquê, e em cada ato dela esse porquê é manifestado. Por quê? Semana eu estava nos turnos de oração, e aí eu olho e às vezes eu falo: por quê? Fala sério, por quê? É claro que eu sei o porquê, preguei 200 vezes nos últimos meses, por quê? Mas às vezes a gente para e, um frio, por quê? Não dá para orar em casa, né? Seria mais inteligente, mas é por causa da fé. Ela molda, e aqui eu estou dando um exemplo pequeno, porque é toda a vida. Pela fé, eles obtiveram um bom testemunho, e o escritor aos Hebreus começa a mostrar o que é fé, e aí ele vai para o versículo 4, onde ele diz: pela fé, Abel não disse que era crente. Pela fé, Abel não falou que amava Jesus. Pela fé, Abel não cantou uma música no domingo à noite. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui agora o escritor aos Hebreus vai começar a relatar. Eu li só o Abel, mas ele vai começar a relatar, e toda vez que ele começa um personagem, ele diz: pela fé, aquele homem fez uma coisa, pela fé, ele fez isso, por causa da fé, ele viveu assim, por causa da fé, ele andou dessa maneira, e ele começa a mostrar quais são os comportamentos da fé. Eu li para você o 4, mas eu quero correr com você para o versículo 8, nós vamos ler alguns, para olhar não apenas para a igreja perseguida, mas para aquilo que a Escritura nos mostra, qual é o estilo de vida por causa da fé. E aí ele mostra, Hebreus 11, verso 8, pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, repita assim comigo: peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão, olha isso, aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Todo o relato do capítulo 11 de Hebreus é: pela fé o indivíduo se movimentou. E ele fala: pela fé, por causa da fé que começou a moldar ele, Abraão obedeceu a Deus e começou a ir para um lugar que ele não sabia onde ia dar. Eu acho fenomenal essa história de Abraão, porque Abraão não conhecia Deus. Às vezes você lê Gênesis 12, né? E aí você vai falar como se Abraão fosse evangélico, né? Deus veio para ele: Abraão, vamos lá. Deus me chamou para o ministério, como se Abraão não sabia quem Deus era. Ele não sabia quem falava com ele, tanto que você vai lendo a história de Abraão, Deus vai se revelando a Abraão progressivamente: esse é meu nome, esse sou eu, é assim que eu faço. E Abraão: pode crer. Mas ele ouve e ele fala: eu vou, por quê? Pela fé. E ele vai para uma terra que ele não conhecia, e a Bíblia vai dizer que agora Abraão anda como um peregrino. O que é um peregrino? É alguém que não tem terra, é alguém que não tem casa. E aí o escritor não deixa esse cargo apenas para Abraão, mas também Abraão, Isaque, Jacó, e esse comportamento dos patriarcas. Eu quero ler com você verso 13 também. Todos esses quem? Os patriarcas, morreram na fé. Morreram na fé. Eu acho isso maravilhoso.
Morreram na fé. O que é morrer na fé, pastor? Morrer na fé é que eles tiveram fé, e a fé manteve eles até o final. Eles morreram crendo, do mesmo jeito que no começo. Eu não sei o quanto isso é grande para você, porque o maior desafio nosso, irmão, como cristãos, tem alguns hoje aqui que você vai ouvir essa mensagem e falar: meu Deus, cara, eu acho que eu nem sou crente. Eu espero que você faça isso e se converta hoje. Alguns vão ouvir e falar: eu tô legal, claro, tenho que melhorar, mas eu tô indo bem. E o maior desafio, irmão, não é estar bem hoje, é estar bem até o final. É estar bem até o final. Essa é uma coisa que eu reflito muito na minha vida. Até quando será que eu vou continuar chorando na presença de Jesus? Porque o desafio, irmão, é chorar até o último minuto de vida, como aquelas histórias de homens que viveram pela fé. Agora não os personagens bíblicos, não a igreja perseguida, mas homens, também chamados de heróis da fé, nas literaturas contemporâneas, que escrevem a sua história e dizem que eles estavam em um leito em casa, e de repente lágrimas começavam a cair dos seus olhos, e eles começavam a cantar um hino de adoração a Jesus, e de repente eles paravam de respirar. Morreram na fé, crendo do mesmo jeito do dia que encontraram Jesus pela primeira vez. A fé é algo que nos molda a orar a Deus e dizer: Deus, me mantenha firme até o fim, me mantenha crendo em Ti, mas não apenas crendo no campo da teoria, mas movimentando a minha vida por Ti. Senhor, eu quero fazer sentido para Ti, eu quero dar bom testemunho, eu quero ser como Abraão. E ele continua, verso 13: todos morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Outro dia eu falo sobre isso, não vou me atentar aqui agora. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles e de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Agora, o peregrino não é apenas Abraão, mas é todo aquele que abraça a fé de Abraão. E a fé de Abraão, que é a fé no Cristo, porque aquele que abraça a fé de Abraão, Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque agora você vai viver uma vida de expectativa que Deus fica fazendo milagre todo dia? Não, porque você crê no que Abraão creu. Por isso que ele é o pai da fé. Ele foi o primeiro a crer em Cristo no Monte Moriá. Quando Deus falou para ele: eu proverei o cordeiro será provido por mim, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora ele é o primeiro a crer, e todo que crê como ele, todo que tem a fé de Abraão, se movimenta como Abraão. Como? Sendo um peregrino na terra. A fé molda você na convicção e certeza de que você não é daqui. E se eu não sou daqui, por que eu vivo como se eu fosse daqui? Por que tudo que eu desejo tem a ver com aqui? Porque talvez você seja daqui. Porque aqueles que falam desse modo, eles confessam que desejam outra pátria. Existe um modo de viver que manifesta que a pessoa, que o indivíduo, que aquele que tem fé, deseja uma outra pátria. Quando somos muito apegados a esse mundo, é porque talvez somos do mundo. Quando a Bíblia diz: vocês não devem querer o mundo, João vai dizer no capítulo 2 de sua primeira carta, dizendo: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque aquele que vive da fé, pela fé, ele não deseja o mundo. Irmão, quais são os seus desejos? Quais são suas expectativas? Quais são os seus anseios? O que te alegra? O que te move? Então, o justo se move pela fé. A fé faz ele acordar todo dia. A fé faz ele fazer o que faz, até o que ele não quer, e muitas vezes o que ele não quer, vivendo como um peregrino, sabendo: eu não sou daqui, eu não pertenço a esse mundo. Ele vai dizer no versículo 14, versículo 15, se eles se lembrassem da pátria que saíram. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: se eles quisessem voltar. Ele não está falando de se lembrassem que eles esqueceram de onde vieram. Ele está falando que não há mais lembrança da onde eles saíram. Não há, a mente deles não é mais ocupada pelo lugar terreno que eles saíram. Eles desejam agora uma pátria superior. Ele está dizendo assim: eles não olham para trás, eles não querem atrás,
eles não querem o que ficou, eles estão procurando uma pátria. Irmão, você procura uma pátria? Isto é, celestial? Você vive pela fé? E Paulo também vai explicar para nós em Coríntios que viver pela fé é aqueles que não se atentam às coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. As coisas que se veem, aí ele vai dizer que as invisíveis, a celestial, elas são eternas, e ele fala, por isso, não olhamos para a leve e momentânea tribulação, mas nós olhamos para as invisíveis, porque as invisíveis, olhar para as invisíveis, trazem a nós um peso de glória inimaginável. Andar pela fé vai produzindo em nós um peso de glória para a eternidade. Você tem andado pelo visível, pelo invisível. Mais uma vez eu repito, a fé move você? Não aquela expectativa, pela fé, aquela pessoa é uma pessoa de fé, né? Nunca duvida do milagre. Não é disso que eu estou falando, não é disso que a Bíblia está falando. A fé é a convicção da realidade de quem Deus é, da obra dele realizada em nós, e agora a nossa vida se move por essa obra. Irmãos, olhe para mim com muita atenção, nós precisamos nos arrepender. Não é possível que esse seja o Evangelho, não é possível. Quando nós olhamos realidades como essa que vimos hoje, não estou falando que temos que caçar perseguição e não podemos usufruir da liberdade que temos, mas a pergunta é, como usufruímos da liberdade que temos? Apenas nos apegando ao mundo? Apenas vivendo as coisas desse mundo? Ou esperando uma pátria superior? Ou vivendo por causa do Evangelho? Por causa do movimento do Evangelho? Por causa daquilo que Deus está fazendo? Onde está o seu coração? Onde estão os seus anseios? Em uma pátria superior? Irmão, cantamos hoje aqui, como espero o dia. Será que isso é verdade? Não que não é para cantar música, é para cantar. Não é sobre isso. Mas a reflexão também sempre tem que ter, como espero o dia em que verei o meu amado, e a alegria será completa. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu sou convicto de que a alegria não é aqui. A alegria não é aqui. Não é o que vimos hoje, não tivemos tempo de ver tudo, obviamente. Mas quando você olha alguns relatos da igreja perseguida, eu vi uma vez um irmão do Oriente fazendo um vídeo e dizendo assim, pessoal, a gente tem visto alguns movimentos do Ocidente em relação à igreja perseguida, nós agradecemos, glória a Deus, mas assim, a gente tem visto o pessoal orando para parar a perseguição. E ele pede assim, nós não queremos que orem para que pare a perseguição. O nosso problema não é a perseguição. Nós queremos que vocês orem por nós, para que nós permanecermos firmes com os olhos em Jesus. É isso que nós queremos. A perseguição é o resultado, a gente já sabe disso. A gente sabe desde o primeiro dia. Nós só não queremos desviar. Nós não queremos retroceder. Irmão, o que é isso, cara? Não é possível que esse aqui seja o Evangelho. O nosso. Não quero dizer que está tudo errado. Não me entenda mal, mas hoje nós precisamos ser constrangidos. E se você não é constrangido, irmão, você nunca olhou para a face de Cristo, nunca. Se hoje nada aqui te constrange, você não conheceu o Evangelho. Eu preciso ser reto e direto com você, reto e direto, para que você não viva enganado, achando que Deus é o Deus das coisas legais, que ser cristão é vida e vida em abundância, no sentido dessa terra, dessa era. Eu não quero que você fique no engano. Então eu preciso pregar claramente para você. A fé molda a nossa vida e nos torna peregrinos na terra. Assim como o pai Abraão, que é o pai da nossa fé, o primeiro que creu, o primeiro que foi tocado por ela. Amém ou não? Você está comigo? Pule para o versículo 30. Ou melhor, não vamos ler. Mas aqui eu quero fazer mais algumas citações do texto bíblico. Do versículo 30 ao 35, o escritor vai relatar as conquistas vitoriosas da fé, e ele diz que esses homens pela fé fizeram algo, e ele vai relatando vitórias de guerras, conquistas de terreno, ele vai mostrando os movimentos violentos, assim como Davi fazia, como Moisés se movimentou, como Josué, como outros personagens do Antigo Testamento, ele vai mostrando, mas a partir do versículo 35, ele não esconde que dentro dessas vitórias e conquista,
eles passaram por grandes tribulações. E ele mostra que viver pela fé é viver em meio a perseguições e tribulações. Pela fé, eles sofreram. Pela fé, pare de sofrer, vamos orar para que o sofrimento acabe. O escritor aos Hebreus diz que pela fé, eles sofreram. Pela fé, eles foram perseguidos. E aí ele começa o relato, na parte 2 do versículo 35. Vou ler o começo para você não ficar perdido. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aí ele continua. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Meu Deus do céu. Você pegou o texto? Você pegou ou você está só viajando aí? Mesmo que essa pregação ainda assim não dá nada, né? Pela fé, ou melhor, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. O que o texto está falando? Está dizendo que alguns deles estavam presos, ameaçados de morte, e lhe foi oferecido uma oportunidade de fugir, e eles disseram: não, nós não queremos, nós estamos aguardando uma superior ressurreição. Pode matar, porque é mais ou menos por aí que a gente quer. Por quê? Porque nós alcançamos superior ressurreição. Isso é fé. Eu creio que no momento que meu coração parar, eu ressuscitarei com Cristo eternamente. Creio, do mesmo jeito que eu creio que daqui a pouco eu vou jantar um frango da minha mãe. Creio mais, porque eu posso não chegar lá, porque o Senhor pode me levar no caminho para lá. Então eu creio mais que serei ressuscitado com Cristo quando essa era acabar para mim. E é isso que eles falam, sem temer a morte. Nós não queremos resgate, nós queremos superior ressurreição, por causa da fé. Diga glória a Deus, mesmo que isso seja um abismo no teu coração, mesmo que você esteja longe disso, diga glória a Deus, porque isso é a fé que professamos, irmãos. Isso é cristianismo. E ele continua, versículo 33, outros por sua vez passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram como? Sempre é peregrino, irmão, sempre é peregrino. Por isso que na carta aos Filipenses Paulo vai dizer que a nossa pátria é celestial. Quando ele está falando das questões políticas, ele fala assim: porque Jesus é o nosso Senhor. Ele diz: Jesus é o nosso Quírios, nós temos um governador. Não é esses desse mundo. Aqui a gente só faz o feijão com arroz que precisa fazer, paga o que tem que pagar de imposto, vai ali honrando o rei como a Bíblia manda, tá tudo certo, mas o nosso Quírios não é esse, o nosso Senhor não são esses. O nosso Quírios está sentado à destra do Pai, e a nossa pátria está lá. E aí ele diz, eu me perdi aqui, no peregrinos, andaram, no 37, né? Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. E aí ele vai falar um dos versículos mais lindos da Bíblia, no verso 38, o mundo não era digno deles. Irmão, eu não quero ser digno do mundo, eu não quero que o mundo me goste, eu não quero fazer bem para o mundo, eu quero fazer bem na pátria celestial. Esses homens, sabe por que eles foram perseguidos? Quando no 38 ele diz que o mundo não era digno deles, ele está dizendo algo parecido com isso: o mundo vomitou eles. A perseguição é o vômito do mundo, dizendo: sai daqui, vocês nos fazem mal. Sabe quando você come algo que teu organismo tem que jogar para fora, porque não dá para digerir, o sistema não aceita. Então a perseguição é o momento que o mundo cospe os cristãos, porque o mundo não é digno deles. Irmão, pelo que temos vivido, cara? Qual é a nossa expectativa nessa era? Trabalhar, estudar, um salário aceitável, pagar as contas, viver, vir para a igreja, morrer, acabou? Não, cara. Quando o escritor aos Hebreus trata dessa realidade, ele está mostrando qual é a construção. Você já vai ver que tudo isso termina em nós aqui hoje, termina na igreja perseguida. Mas nós precisamos ter um confronto do evangelho, de que ser cristão é ser um peregrino, é não viver essa era, é não viver essas coisas, e ainda que vivemos dela. Cara, eu vou ler um texto, eu não preparei esse texto, ai meu Deus, em nome de Jesus, tem coisa que não dá. Espera aí, qual WhatsApp que eu posso mandar lá para colocar uma escrita? Dá para colocar no computador? Pode ser o teu? Então já conecta aí que eu vou mandar. Eu faço rapidinho aqui, irmão, só encaminhar para a Ana aqui, ó. Eu vou ler uma parada para você, daqui a pouco, antes de terminar.
Aí coloca esse texto bem organizadinho, tem que ser naquela pegada que não fique muito pequeno nem muito grande, tá ok? Você vai dividindo ali. Enfim, irmãos, pelo que temos vivido, sempre a linguagem é peregrinos, perseguidos, maltratados. O mundo não era digno deles. O quanto o mundo gosta de você, o quanto você é digno desse sistema, o quanto você é digno desse fluxo, o quanto você é encaixado nele como uma peça tão certinha. Dá tão certo. Não saia daqui que você faz falta. Precisamos ser uma peça errada no meio do tabuleiro do mundo. Precisamos ser algo que não encaixa. Até está envolvido, eu já vou ler esse texto que fala desse envolvimento. Até está envolvido, nós comemos, nós bebemos, nós trabalhamos, porém a peça nunca encaixa. Sempre chega a um lugar que, daqui não. Como assim? O que você está falando? Por que você faz isso? Não, ei, qual que é? Sério, você está perdendo? Perdendo dinheiro? Mas o sucesso, não, como? É que a peça não encaixa. O mundo não é digno dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus têm uma pátria celestial, não o sistema desse mundo. O nosso lugar não é Babilônia, o nosso lugar é Nova Jerusalém. Continua no 38, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Meu Jesus, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Ei, meu Deus do céu, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O nós é a igreja de Jesus. Ele termina dizendo, esses homens, a missão deles é completada em nós. Nós quem? A igreja de Jesus, ela completa, porque aí ele vai para o 12, e o 12 não é uma separação de história, é a continuação da fala do final do 11, e no 12 ele inicia assim no verso 1, portanto, o quê? Qual que é a palavra que vem? Portanto, também nós. Cara. Portanto, ele falou de Abraão, ele falou de Isaac, ele falou de Jacó, ele falou de Abel, ele falou de Moisés. E aí ele fala, vai me faltar tempo de falar de Sansão, de Jefté, de Davi. Ele não conseguiu falar todo mundo, mas ele vai citando os heróis do Antigo Testamento. E agora ele chega e fala, portanto, também nós estamos envolvidos nessa história de fé, daqueles que pela fé têm uma maneira de viver. Nós não estamos fora dessa história, mas a questão é, como essa fé tem moldado a nossa vida, o quanto nós somos realmente também nós. O quanto é também nós, o quanto você pode dizer também eu, porque talvez você possa ler também vocês, mas você tem que ler o texto também eu estou nisso aqui. E aí ele diz, e ele traz o conselho, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e façamos o quê? Façamos o quê, irmão? Diga o texto, façamos o quê? Não está certo? Não está certo, né? O que aconteceu? Eu estou no capítulo 12, no verso 1. Eu quero que você leia, irmão. Verdade, aí o pastor quebra com a firma, né? Aí é baixaria, né? Perdão, desculpa, não me liguei. Então, irmão, você vai ter que só me ouvir, porque eles estão escrevendo o texto, não dá para fazer as duas coisas. Mas deu tudo, mas fizeram o texto e... Não quero incomodar vocês. Eu vou ler, irmão, se parecer, apareceu, se não aparecer, tá tudo bem, viu? Faz o textinho lá, tá tudo certo. Ele diz assim, portanto, também nós, e ele fala que tão firmemente se apega a nós, e ele vai dizer, e corramos. A palavra que eu queria que você lesse era, corramos a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos... Qual é a carreira? É a vida pela fé, porque o justo viverá a partir da fé. Corramos a jornada da fé. Só que perceba algo, irmão. Ele diz, também nós, glória a Deus, estamos na história dos heróis da fé. Vai ter aleluia, alguém pegou, estamos na história dos heróis da fé, também nós. E aí ele diz, mas agora, vamos deixar algumas coisas de lado, porque com certas coisas, o justo não consegue viver pela fé. Deixamos o pecado. Não, fica no 1 ainda.
do peso e do pecado. Vamos deixar os pesos, vamos deixar o pecado e vamos correr. Perceba a linguagem do escritor aos Hebreus, vamos correr. Correr, irmão, não é passivo. Correr não é devagar. Correr não é de qualquer jeito. Correr fala de intensidade, fala de esforço. Temos os irmãos que correm aqui. Correr é esforço, correr é pressão. Correr não é, não, então beleza, entendi, amém, pastor, vamos lá. No final do culto você nem ora porque você tem preguiça. Então se livra do peso, esse peso, livra do peso. E correr não é, correr é intenso. E essa é a linguagem bíblica. Deixa eu ler para você, consegue projetar para mim? 2 de Pedro, capítulo 1, o verso 5. Olha qual é a linguagem apostólica para nós, nessa corrida da vida da fé, da perseverança, dos heróis da fé. 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo 1. N-A-A. É isso aí mesmo. Por causa disso, o que é o disso que ele está falando? Ele está contando que Deus nos deu a sua natureza. É muito bonito esse primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Ele diz, Deus colocou em nós sua natureza. Ele nos salvou, nos regenerou e agora nós somos coparticipantes da natureza divina. Ele diz assim, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Acrescentem à fé que vocês têm a virtude, conhecimento. Ele vai começar a fazer uma lista de características de alguém que corre. Mas eu quero me atentar com você aqui, que ele diz assim, a respeito da corrida, é todos os esforços. Irmão, viver pela fé é todos os esforços por causa da fé. Eu me esforço por causa do quê? Porque eu vivo pela fé. Naquilo que você tem uma fé, e agora eu não falo da fé que eu estou pregando, eu falo da fé como expectativa da vida. Em tudo que você tem uma fé, você coloca esforço. Sim ou não? Obviamente que sim. Se você tem uma fé, que você está em um bom emprego, você pode crescer ali dentro, o que você coloca lá? Esforço, energia. E é exatamente isso que a Escritura está nos mostrando. O justo vive pela fé. Se ele vive pela fé, acrescente a sua fé todo o seu esforço. Viva em intensidade aquilo que você crê. Caso contrário, você não vive da fé. Você vive da crença. O texto continua, eu preciso abrir aqui, porque senão eu me perco. No versículo 9, de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9, pois aqueles que não têm essas coisas, os elementos que ele fala de uma fé daquele que corre, vendo só que está perto e se esquece, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Aquele que não se esforça, ele não tem fé, ele não tem a convicção do longe, ele só vê o agora. O que está perto? Está perto essa vida medíocre que nós temos nessa era. Aqui está perto, só vê isso. Mas aquele que se esforça na fé, ele começa a ver longe. Ah, cara, eu sei o que eu estou aguardando. Eu sei o que eu estou esperando. Eu não sou sensacionalista em relação à escatologia. Mas, irmão, as guerrinhas, eu já fico aqui cara, imagina a hora que o homem desce no rolê. Você fica, irmão. Cara, você não... irmão, vou falar para você, cara. Não quero me passar aqui para você. Mas você não está ligado como eu piro nisso, cara. Eu fico, meu Instagram agora não vejo nada, graças a Deus, porque só tem coisa ruim lá. Não vejo nada de bobeira. Eu só entro lá porque eu sigo uns 300 bagulho da guerra. Aí eu quero ver. E não me alegrando na guerra. Terrível. Mas eu fico tipo, cara, o que Deus vai fazer? Não pode ser que Deus não esteja fazendo nada. Não é possível. E claro, orando por Israel, orando pelo Irã. Amém? Você faz isso? Se você não faz, irmão, você... Por quê? Porque pessoas morrem. Pessoas comuns como nós morrem na guerra. Nós não celebramos guerra. Mas eu tenho a expectativa do desenrolar dos movimentos de Deus. Então eu olho e falo, cara, imagina, cara, o pau comendo, de repente o homem decide descer. Cara, você está louco, velho. Amém ou não? Aquele que não faz isso, ele só vê perto. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Olha a instrução bíblica. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira
é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: procurem com empenho cada vez maior. A instrução do autor aos Hebreus: corramos. A instrução de Pedro: coloque esforço e empenho cada vez maior. A jornada de viver pela fé é uma jornada de empenho, de energia. Ser cristão não é ser passivo. Nós nos assustamos talvez com alguns relatos da igreja perseguida, pela distância que temos, porque aprendemos o cristianismo passivo, que não é o cristianismo. A crença religiosa: sou crente, pastor, não, que é isso, não adultero, não fumo, não bebo, glória a Deus, não, em nome do Padre, do Filho e do Espírito, não. É uma vida de entrega e esforço todo minuto, toda hora. Por causa do quê? Da fé. Pela fé. O justo viverá da fé. E isso é o cristianismo. Isso é o que alimenta a igreja perseguida e que nessa noite ministra a nós. Eu quero pedir para os irmãos do louvor se colocarem, porque nós vamos orar uma vez mais. Mas você fique comigo mais um pouco. E que nessa noite sejamos ministrados por isso. A reflexão, irmão, ela tem que ser. Não só para você, para cada um de nós. Eu sou o primeiro a fazer isso, para não dizer todo dia, constantemente. A reflexão tem que ser: eu sou um cristão? Porque não adianta se enganar, irmão. Não adianta vivermos algo na expectativa de que a confissão rasa, ela vai nos levar a algum lugar que não nos leva. O que nos leva, veja o que Pedro vai falar, que é esse tipo, é dessa maneira que amplamente será suprida a nossa entrada no reino. É dessa maneira que nós entraremos no reino. Não é com a confissão barata, não é com a confissão vazia, não é com o culto do domingo, não é com a membresia da igreja, é com o estilo de vida de justo que vive por causa da fé do pai Abraão, correndo a carreira, colocando energia. A gente precisa de uma vez por todas inverter as coisas. Nós cancelamos tudo por causa das coisas do mundo e não cancelamos nada por causa das coisas da fé. Está na hora, irmão, de inverter as coisas, cara. Eu fico abismado com isso, abismado. Tá? A gente cancela tudo por causa das coisas dessa era. Eu nunca vi ninguém cancelar: não, eu não posso ir no aniversário, tem ceia, porque eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Não estou falando sempre, eu sei que tem a mãe, tem o pai, eu sei que tem, eu sei disso, eu sei, irmão, mas nunca tem um movimento, cara. Não dá. Tem uma prima minha, tudo, qualquer coisa nos tira. Eu falei ontem aqui, falei em outra igreja que eu estava pregando, tem irmão que torce para o cônjuge dizer que não dá para ir na igreja hoje, mas não dá, torce para o cônjuge dizer que não está bem, porque daí, yes, é melhor nós ficar mesmo. Fica torcendo, passa o domingo à tarde na expectativa do pai ou a mãe dizer que o filho está se sentindo mal. Melhor não tirar no frio. Fica torcendo. Verdade. Concordo. Porque não somos movidos pela fé. E eu não gosto, e eu não queria, mas é porque eu preciso fazer isso. Mas eu não queria limitar apenas a vida da igreja, porque a fé é muito mais que a vida da igreja. É muito mais que as frequências nas reuniões, porque elas também não resolvem tudo. É uma vida inteira para o desenvolvimento do reino de Deus. Existem povos não alcançados, cara. Existe um lugar para pregar o evangelho. O que eu posso fazer? Pastor, eu não sei pregar, eu sou meio ruim com as palavras, eu sou meio travado. Cara, como que se move? O que eu posso fazer? Cara, eu preciso me envolver em alguma coisa. Eu preciso gastar minha vida. Pastor, eu tenho uma grana aqui, cara. Qual que é a maneira mais inteligente de investir nas coisas de Deus? Precisamos viver pela fé. Eu quero ler um texto com você. Aguenta mais uns minutos. Ele vai passar no telão que eu pedi ali. Eu vou ler no meu celular. Esse texto. Cara, eu não coloquei o nome aqui. Ele é uma carta enviada a, se eu não me engano, é alguém envolvida com o Império Romano do século II. E nessa carta ele está explicando o que eram os cristãos. Os cristãos começam a espalhar nos primeiros séculos, principalmente no século I e II, se espalhar pelas regiões do Antigo Oriente. E nesse processo
começa a se divulgar as informações, e aí eles começam a definir quem são essas pessoas. É carta, agora não é Diógenes, é parecido com Diógenes, eu esqueci o nome do sujeito, cara. Mas é carta a fulano de tal, e me falou e eu não anotei aqui. E essa carta é um relato de alguém que enviou, falou, cara, deixa eu contar um pouco sobre quem eles são, porque a pergunta era, quem que é esse povo? O que são os tais seguidores do Nazareno? E ele começa a relatar, e esse relato nos mostra muito bem o que é cristianismo. E ele vai dizer assim, os cristãos de fato não se distinguem de outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes, ou seja, eles são como as pessoas do mundo, visivelmente falando. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, não têm algum modo especial de viver, sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos. Nem professam como outros algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Vou ter que repetir. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria é estrangeira. Toda pátria estrangeira é pátria deles. A cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Era um costume muito comum no Império Romano. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Jesus. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e apesar disso condenados. São mortos e deste modo lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer qual o motivo. Qual o motivo do ódio. Isso aqui é século I. De um povo que começou a se espalhar sobre a terra. Em que a pergunta era, cara, quem são? Porque como ele diz aqui, um estilo de vida paradoxal. Eles são diferentes de todos os outros que já passaram por essa terra. Eles estão aqui, eles comem, eles bebem, eles vivem a vida. Mas claramente dá para ver que eles não são daqui. Ser cristão é viver a partir da fé. Ser cristão não é viver o mundo, não é viver pelo mundo, não é viver para si. Ser cristão é ser justo, e o justo viverá e será movido pela fé. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Se coloque em pé.